uma outra notícia importante no campo internacional. Rússia e Belarus iniciaram um grande exercício militar conjunto perto da fronteira com a Polônia. A iniciativa acontece em um momento de tensão crescente entre o país liderado por Vladimir Putin e a OTAN, 2 dias após a Polônia abater drones russos que cruzaram seu espaço aéreo. Além disso, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão prontos para impor grandes sanções à Rússia, mas exigiu que os países da Aliança Ocidental façam o mesmo. Para falarmos sobre essa escalada de tensões, vamos conversar a partir de agora com o professor de Relações Internacionais, Valdir Bezerra, a quem agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo à programação da Jovem Pan, sempre colaborando nas muitas pautas internacionais que nós sempre destacamos aqui em nossos telejornais. Bem-vindo. Boa noite, Daniel. É um prazer participar novamente da Jovem Pan. Agradeço o convite. Pois é, professor, em meio a essas tensões que eu mencionei há pouco, após a derrubada desses drones russos que invadiram o espaço aéreo da Polônia, Rússia e Belarus iniciam um processo de realização de exercícios militares em uma região muito próxima, inclusive, à fronteira com a Polônia. Eu queria pedir uma introdução ou uma análise a respeito dessa situação. O que estaria por trás dessa movimentação russa contra um país que faz parte da OTAN? Eu acho que tem algumas coisas que não estão muito claras, né? Pois bem, Daniel, por um lado, existe uma certa interpretação de que essa incursão de drones que ocorreram nessa última semana na Polônia, drones que teriam vindo da Ucrânia, de origem russa, estariam sinalizando uma espécie de teste da Rússia a respeito das capacidades, né, de sistemas de identificação aéreo da OTAN e também da própria Polônia, assim como também da capacidade de organização da Aliança Atlântica perante uma ameaça ao bloco. Por outro lado, as suspeitas de que a Rússia estaria planejando com esse tipo de situação um ataque de maior escala na Europa, ela é bastante controversa, dado que a Rússia, no presente momento, já tem empregado um grande número de recursos humanos e financeiros apenas para conseguir o controle de cerca de 20% do território da Ucrânia. Isso é um alto custo. Então, a gente tem vivenciado uma série de sinais mistos, e como parte também desses sinais mistos, estão esses exercícios planejados na Bielorrússia, exercícios chamados Zapad, que quer dizer Ocidente em russo, e que ocorrem a cada 4 anos, dessa vez com um número menor de contingentes. Segundo Alexander Lukashenko, que é o líder belorrusso, esse exercício vai contar com cerca de 13 mil soldados, o que é um número bastante inferior ao número que a gente presenciou em 2021, pouco antes da invasão da Ucrânia. Pois é, agora, professor, 2 questões. Queria pedir que o senhor abordasse. Há leituras que indicam que esse seria um recado aos países da OTAN que seguem colaborando de alguma maneira com a Ucrânia. Eu acho que é preciso considerar também esse cenário. E queria uma análise sobre a Polônia, né? Um país que faz fronteira com a Rússia, mas que nos últimos anos investiu demais, inclusive, nas suas forças armadas. Que Polônia é essa que divide território, faz fronteira com a Rússia, hein, professor? A Polônia, de todos os países do leste europeu e dos países que são relativamente vizinhos à Rússia, é um país altamente preparado do ponto de vista militar. É um país que, desde 2022, veio aumentando significativamente os seus gastos com defesa, chegando a ultrapassar o limiar acordado dentro da OTAN de 2% do PIB com gastos militares. A Polônia tem uma posição também geográfica bastante complexa, já foi alvo na sua própria história de incursões vindas do leste,
vindas do Oeste. Então, há sim uma razão de preocupação da Polônia em relação a essa incursão que ocorreu de drones no seu espaço aéreo, como também da própria guerra na Ucrânia. A Ucrânia é vizinha da Polônia, tem uma grande fronteira territorial entre os dois países, e é através do território da Polônia, inclusive, que boa parte dos equipamentos militares ocidentais chegam a Kiev, por via terrestre. Então, há uma preocupação constante da Polônia a esse respeito, e é por isso que ela é um dos estados mais preparados para uma eventualidade de um conflito que, na minha visão, é bastante difícil nesse momento. Valdir Bezerra, professor de Relações Internacionais, conversando ao vivo aqui com a gente. Professor, peço licença, o Cristiano Vilela, nosso comentarista, fará a próxima pergunta. Com você, Vilela. Professor, boa noite. Professor, nós tivemos o presidente americano Donald Trump enviando uma comunicação à OTAN falando sobre a possibilidade de ampliar as restrições à Rússia e também, de alguma forma, conclamando os Estados europeus a restringirem a sua compra, ao uso de petróleo russo, enfim. De que forma o senhor entende a possibilidade ou a atuação dos Estados Unidos nesse conflito? Os Estados Unidos vão encarar realmente a Rússia e com isso acabar, de alguma forma, fragilizando a possibilidade de um acordo na guerra com a Ucrânia, ou Donald Trump deverá se aproveitar desse momento para conseguir algum benefício político ou econômico para os Estados Unidos? Muito obrigado pela pergunta, Cristiano. O presidente Trump ele é uma figura controversa e uma figura imprevisível. Ele também é um dos componentes que vem enviando sinais mistos a respeito da guerra na Ucrânia. Por um lado, nas suas redes sociais, ele vocifera contra a liderança russa, ele se mostra incomodado com a demora na resolução do conflito, mas, por outro lado, ele providenciou, né, o território americano como palco de um encontro entre ele mesmo e o Vladimir Putin. A grande questão é que, embora a administração americana e a administração russa, nessa oportunidade em que o Putin e o Trump se encontraram, tivessem chegado a determinados entendimentos acerca da resolução do conflito, um acordo de paz ainda está muito longe de ocorrer, porque ele vai precisar de um denominador mínimo comum entre 4 personagens principais: Rússia, Estados Unidos, a Ucrânia e a União Europeia. E a União Europeia, como sabemos, ela tem manifestado solidariedade para com a Ucrânia e tem manifestado também o desejo de continuar apoiando a Ucrânia militar e financeiramente, ainda que os Estados Unidos venham a se desengajar do conflito. Então, a situação ainda é muito complexa, o Trump continua enviando sinais mistos de diversas formas, e isso acaba sendo um fator que complica ainda mais as parcas possibilidades de resolução dessa crise na Ucrânia. Pois queria só me aprofundar, só para a gente fechar essa questão que envolve Donald Trump, o questionamento feito pelo Vilela, porque ele pediu aos países europeus que deixem de comprar petróleo da Rússia. Eu queria uma avaliação sobre o que acontece. Qual é a relação desses países com a Rússia? É factível buscar um outro fornecedor? Você acha que, em nome da estratégia, ou pelo menos da paz defendida por algumas lideranças, é possível mexer em uma dinâmica que funciona quando a gente fala do fornecimento de petróleo a esses países, professor? Desde 2022, a Europa deixou de comprar uma grande parcela do seu petróleo diretamente da Rússia. Ela compra de países que compram da Rússia. Um desses casos, por exemplo, é a Índia. A Índia, ela importa petróleo russo, ela refina o petróleo russo e depois ela revende para o mercado internacional, e um dos seus destinos acaba sendo a própria Europa. A bem da verdade é que mais de 90% hoje do petróleo russo ele é exportado para 2 países em específico, China e Índia. E o que o Trump tem tentado elaborar
é um mecanismo de sanção secundária contra esses países que têm comprado petróleo russo para diminuir os recursos de Moscou que podem ser empregados na continuidade do conflito. A Europa tem encontrado outras alternativas energéticas para suas necessidades econômicas, também nos Estados Unidos, né, importando, por exemplo, gás liquefeito por via marítima, importando energia do Catar, importando energia da Argélia. Então, essa ameaça do Trump com relação à Europa, ela é menos eficiente do que seria se o Trump empregasse essas ameaças, por exemplo, contra a Índia e contra a China. Perfeito, mas só para encerrar, mas esse petróleo que muitas vezes é exportado de Índia e China para a Europa, mas que tem o DNA da Rússia, é possível identificar? Esses países abrem os documentos e explicam a esses possíveis compradores de que trata-se, a origem de produto russo ou não necessariamente isso acontece? Só para a gente fechar rapidamente, professor. Essa é uma questão bastante complicada, porque quando o comércio ocorre, por exemplo, entre China e Europa, entre Índia e Europa, as empresas, os responsáveis pela exportação, vão ser identificados como chineses e indianos, não como russos. A gente sabe que a origem de boa parte do petróleo exportado pela Índia é de origem russa, mas quando ele sai do território da Índia, ele sai como sendo de uma empresa indiana. Então, isso acaba complexificando esse problema, mas há sim uma lógica por trás dessa intenção do Trump de sancionar secundariamente esses países. Cabe saber se isso vai funcionar diante de estados que não têm a intenção de romper relações com Moscou, como é o caso, novamente, aqui da China e da própria Índia. Professor Valdir Bezerra, de Relações Internacionais, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela gentileza, viu, professor? Boa noite e volte mais vezes aqui à programação. Eu que agradeço o convite. Boa noite.